por isso que eu sou a favor da família, eu sou contra a liberação das drogas, eu sou contra a criminalidade, eu sou contra o aborto, eu sou contra todas essas leis que estão aí claras para todos verem e falar: eu não aceito isso na minha vida. Então é a consciência que vai falar mais alto, amém? Eu não acho muito, não estou aqui para fazer propaganda eleitoral para ninguém, eu só estou aqui para falar o que eu creio que vocês têm que seguir, têm que ouvir, têm que entender qual é a visão do seu pastor, do seu líder, amém? Porque pela misericórdia e a graça de Deus eu sou um guia espiritual, sou um líder espiritual, sou um pastor, e as ovelhas têm que seguir a orientação, o conselho e saber qual é a visão do seu pastor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o que Deus diz, né? Imitai a fé que eles tiverem. Então, é uma coisa que muitas vezes querem fugir da palavra. Eu vou trabalhar sobre isso hoje na leitura. Glória a Deus, Pai. Às vezes nós acarretamos situações na nossa vida que é por causa das nossas próprias decisões e ações. Nós temos que examinar. Há um texto que fala examinar a si mesmo. Nós temos que nos examinar. Geralmente o que vemos por aí é pessoas que querem acusar outras, criticar outras, ou até mesmo julgar outras. Mas nós mesmos temos que fazer o julgamento da nossa vida. Nós que devemos analisar nós mesmos. É tanto que em Mateus, a Bíblia vai dizer aqui, no livro de Mateus 7, se não me engano, que quando você olhar a trava no olho do seu irmão, quando você vê o cisco no olho do seu irmão, cuidado com a trava que está no seu próprio olho. Então nós temos que examinar nós mesmos. Amém? Examinar nós mesmos. Levanta a sua mão direita e fala assim: Senhor Jesus, eu quero essa sabedoria, essa maturidade de analisar a minha vida. Diga: meu Deus, eu quero olhar para mim, eu quero me examinar, eu quero rever os conceitos. Diga: meu Pai, eu quero fazer o que a tua palavra diz para mim fazer. Diga: eu quero ser guiado pela tua palavra, eu quero ser orientado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, no livro de João capítulo 14, diz o versículo 7 assim: se vós me tivesse conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conhecereis e tem visto. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11 desse mesmo livro, o livro diz assim: crede-me que eu estou no Pai e o Pai é mim. Crede ao menos por causa das mesmas quê? Das mesmas obras. Verso 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, o Senhor Jesus diz nesse livro, no Evangelho de João capítulo 14: se vós tivesse conhecido a mim, conhecereis também o meu Pai. E essa é uma questão muito séria. Conhecimento. Muitas das vezes a gente deixa de comprar uma coisa boa porque a gente não acredita que aquilo é bom. E a gente fala: meu Deus, eu fiquei todo tempo sem saber que isso era bom, porque você não conhecia. Então você precisa conhecer para saber o que é bom de fato, de verdade. Tem coisa que você não comeu e você fala: eu achei muito estranho, não comi. Depois que você comeu, você fala: bicho, era tão legal e é saudável. Tem coisas que é necessário de conhecimento para você botar crença, para você botar confiança, e é o certo. E Deus não é diferente, você tem que conhecer a Deus. A nossa fé, ela está baseada nisso. A base, o alicerce da nossa fé é através do conhecimento. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. O que acontece? Hoje nós vemos várias pessoas que têm outra coisa que não é a fé. Porque a fé te faz perseverar, a fé te faz permanecer, a fé te faz alcançar, a fé te faz acreditar, a fé te faz vencer. E contrário a isso, quando você não tem a fé, você tem dúvida.
Quando você não tem a fé, você tem insegurança. Quando você não tem a fé, você tem medo. Quando você não tem a fé, você tem, sabe, outra coisa ao contrário da confiança, que é a insegurança. E é por isso que muitas das vezes a pessoa não consegue alcançar. E para você ter fé, volta a dizer, João capítulo 14, versículo 7, tem que conhecer. E muitas das vezes o processo do conhecimento requer renúncia. Para você reconhecer uma pessoa, para você conhecer uma pessoa, para você ter intimidade com uma pessoa, porque Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Para você conhecer a Deus, você tem que renunciar muitas coisas. Por exemplo, para você se aproximar de certas pessoas, ela olhando para a forma que você se posiciona, ela vai dizer, eu não quero nem contato com essa pessoa. Eu não quero nem conversa com essa pessoa. Por exemplo, chega alguém, bate na sua porta, você olha de lá, a pessoa está todo esquisito. Você fala, não vou nem atender, nem sei quem é essa pessoa. Então a postura que nós colocamos diante de Deus é uma forma de dar uma abertura para Deus abrir a porta para nós conhecer Ele. E princípio é o que? Renúncia. Como é que eu posso conhecer a Deus sem querer renunciar a nada? Como é que eu posso conhecer a Deus sem querer ter uma intimidade de oração? Eu não consigo orar, pastor. E como é que você vai conhecer a Deus? Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Como é que você vai conhecer a Deus? Pastor, eu não consigo ter compromisso com Deus. Não consigo ter uma intimidade. Não consigo movimentar a minha fé, exercer a minha fé. Como é que você vai conhecer a Deus? Me fala. Eu vejo na história bíblica homens e mulheres de Deus que perseveraram para conhecer a Deus. Que perseveraram para conhecer a Deus. Tiveram esforço para conhecer a Deus. Tiveram que fazer sacrifício para conhecer a Deus. E hoje, muitas das vezes, nós achamos que só o fato de entrarmos numa igreja, acha que já nos deu o direito de falar, Senhor, eu te conheço. E não é assim. Essa fé não é verdadeira. Que fé é essa? Outra base. Pastor, a fé principal é essa que eu acabei de falar para você, através do conhecimento da palavra. Agora, quando você tem uma fé que não é baseada na palavra, de onde vem a sua fé? De uma vontade. Por que você está na igreja? Porque eu quero ver Deus mudar a minha vida. Por que você está na igreja? Porque eu quero ser curado. Por que você está na igreja? Porque eu quero ver minhas contas bancárias melhorar, minha vida profissional melhorar. Então a sua fé está baseada no seu querer. E como é que Deus vai se manifestar dessa forma? A Bíblia diz que não seja como nós queremos, mas sim como Ele quer. Outra base, através de algum feito. Então a sua fé está baseada no que Deus fez. No que Deus fez. E essa fé foi a de Jó. Como assim, pastor Jó? Vou corrigir aqui. A de Jó, Deus fez tantas coisas na vida de Jó. O inimigo falou que o cercar de Jó de bênção. Então houve um cerco de bênção na vida de Jó. E o inimigo achou que Jó só acreditava em Deus pelo que Deus fez. Então ele achava que a fé de Jó estava baseada nos feitos. Se Deus faz, Deus é comigo. Se Deus não faz, eu já tenho pessoas se expressar para mim. Falar, pastor, Deus está comigo quando eu estiver vendo as coisas de Deus na minha vida. E quando eu ver milagre. No dia que Deus não estiver mais comigo, é quando as portas se fecharam. E não é assim. Que fé é essa? Que fé é essa? Jó teve realmente um cerco de bênção na vida dele. Mas teve um momento que Deus permitiu o inimigo tirar tudo de Jó. E a fé de Jó? Caiu? Sumiu? Não, ele continuou. E muitas pessoas vão matar na igreja enquanto tudo está dando certo para ela. Depois que acontece alguma coisa, é onde vai falar, não vou mais na igreja. Então vamos dar continuidade aqui. Amém? Versículo 7, 14, 7. Se me tivesse conhecido, conheceria também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tem visto. Desde agora o conheceis e tem visto. Replicou-lhe Filipe: mostra-nos o Pai, isto basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como disse tu, mostra-nos o Pai. Você vê, a pessoa está andando com Jesus fisicamente, está tendo várias coisas ali que viu Jesus fazer, mas não foi o suficiente para a fé dela estar uma fé plena, uma plenitude de fé. Porque o Senhor não quer que nós fiquemos manquejando na fé. A nossa fé tem que ser uma fé viva, uma fé sadia, uma fé saudável, irmãos. Como é que está a minha fé? Uma fé que quando o marido vai embora, eu acabei minha fé. Uma fé que quando eu sou mandado embora do emprego, acabou minha fé. Uma fé que eu preciso
a minha fé não está totalmente saudável. Eu tenho que conhecer. E como é que eu vou conhecer? Através da Escritura. E como é que você vai receber isso? Como é que você vai receber, tomar posse disso, se alimentar disso, se você dá crédito à Escritura? Em resumo, muitas das vezes a pessoa começa a duvidar da própria Bíblia. Aí a fé dela fica totalmente bagunçada. Eu conheço a Bíblia, sim, mas aí você vai contra a Bíblia. Sim, eu sei que está escrito lá. Sim, por que você não crê? Mas nem tudo. Aí já começa a entrar em algumas questões de falar, mas nem tudo que está na Bíblia é verdade, nem tudo é assim. Deus, aí começa a querer corrigir uma coisa que Deus deixou clara para nós vivermos. Não duvidar, mas para nós vivemos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, primeira parte disso tudo é conhecimento. Eu tenho que crer, tenho que buscar o conhecer, saber como é que essa Bíblia ela verdadeiramente foi formada, foi feita, para eu me falar, agora eu entendi realmente como é que essa Bíblia foi formada, como é que ela veio a existir. Agora eu entendi que verdadeiramente homens inspirados por Deus escreveu a palavra de Deus, e é por isso que eu creio em Deus. Então eu não duvido de nada, inclusive tudo que está escrito, a cada dia que passa está se confirmando. Então eu não tenho dúvida, se a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, essa noite foi choro, mas eu sei que a alegria já chegou nessa manhã. Glória a Deus. Então isso é base de fé, uma fé sadia. Uma fé sadia, você andar de cabeça erguida. Muitas das vezes, por exemplo, por falta de não sei de que, eu vou até deixar o amigo de vocês trabalhar, para não dizer falta de conhecimento. Surgiu o vírus e muitas pessoas perderam sua fé. Muitas pessoas acharam que o vírus é maior do que a sua fé. Achar que uma doença é maior do que a sua fé. Achar que a situação que o mundo se encontra é maior do que a sua fé. E essa não é a nossa fé. A nossa fé é como a fé do salmista expressou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Isso é uma afirmativa. O Senhor está comigo. Glória a Deus. O que me faz andar, o que me faz respirar, o que me faz perseverar é saber que Deus está comigo. Vamos lá? Próximo livro, em nome de Jesus. João capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3. O que está escrito aí? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia, Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Conheça quem? A ti só. Conheça a ti só. Por único Deus e verdadeiro. Por único Deus e igreja Verdadeiro. e Jesus Cristo a quem enviaste. Muitas das vezes, meu irmão, a gente foge dessas questões, que é o fundamento da nossa fé, é a base da nossa fé, é o alicerce da nossa fé. O único Deus e verdadeiro. Conheço a ti. A vida eterna é esta. Para mim ser salvo, para mim ter vida eterna é essa, conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu coloco a palavra de Deus em prática na minha vida, meu amado, meu Deus do céu, as coisas começam a fluir. Esse negócio de te ensinar que você deve ficar correndo para um lado, atrás de outro, se não está dando certo, você deve mudar, você deve procurar. É por isso que tem pessoas que andam de uma igreja para outra procurando. Quem foi que te ensinou isso? De onde veio essa fé? De onde veio essa orientação bíblica? Não, pastor, não foi orientação bíblica. Mas quem é esse para ser maior do que a Bíblia? Quer dizer que o seu guia não é mais a Bíblia, o seu guia é o mentor. É alguém que vai além da palavra de Deus. A Bíblia diz: se descer um anjo do céu e falar algo acima do que está escrito na palavra de Deus, seja nada, seja louco, reprovado. Eu não posso ir além do que está escrito, eu tenho que seguir o que está escrito. A minha base de fé é a Bíblia. A minha base de fé é a Bíblia. Quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu vivo a palavra de Deus, coloco a palavra de Deus em prática na minha vida, as bênçãos do Senhor vêm automaticamente sobre mim e me alcancem. Quando eu vejo a história de vários personagens bíblicos, eu vejo eles simplesmente submetendo à vontade de Deus.
poço que vai ter água lá e eu vou enviar os corvos para te sustentar. Imagina, ele está lá esperando os corvos. Agora eu vou te tirar desse lugar e vou te mandar para uma cidade onde vai ter uma viúva. Ele vai chegar lá, a viúva não tem nada, mas ele crê que a palavra de Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Homens e mulheres de Deus que são guiados através da palavra de Deus. A minha fé é o que, pastor? A minha fé é a palavra. Ah, eu confio em Deus. Como é que você confia em Deus se você não pratica nada da palavra? Como é que você confia em Deus se você não faz menção da palavra? Você não vive a palavra? Você não faz questão de se submeter à vontade da palavra de Deus? Você nem procura conhecer a palavra de Deus? Como é que você pode dizer que tem fé? Aonde está a sua fé? A fé está baseada em quê? Então, princípio é fé. O meu justo viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que aí onde está a questão? De onde vem a fé? Calma aí, o meu justo vive pela fé. Sim, mas como é que eu alcanço a fé? Através da palavra. Através da palavra. Qual que é o objetivo da palavra? Me aproximar de Deus, fazer eu conhecer a Deus, fazer eu entender os princípios de Deus. E é por isso que a luta é essa. Que muitas das vezes você está dentro da igreja, está ali na igreja, mas muitas vezes você não sabe, não se esforça a querer saber se aquilo que está acontecendo está de acordo com. Por que eu vou dar 7 voltas? Porque a palavra me mandou dar 7 voltas. Quando Josué deu as 7 voltas, as muralhas caíram. Por que eu estou recebendo a oração? Porque a oração de um justo pode muitos seus defeitos. Por que eu estou congregando? Porque a palavra do Senhor diz para mim não deixar de congregar. Por que eu participo da Santa Ceia? Porque a palavra do Senhor diz para mim trazer à memória o que Cristo fez por mim na cruz. E a sua fé, estando uma fé sadia, quando chegar alguma coisa para confrontar a sua fé, você vai ter argumento e você vai ter arma de defesa e de ataque para não machucar, para não ofender a sua fé. Quando são os crentes que qualquer palavra no dia de chegar para você falar, não vou mais na igreja, ele tem razão. Como assim ele tem razão? Como é que você pode aceitar que alguém arranque de você a fé? Como é que você pode desviar da palavra? Como é que você pode desviar da sua base de fé? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém, amados. Amém? Isso é princípio, só irmão. Versículo 3, né? A gente acabou de fazer a leitura. Agora vamos lá para Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, versículo 17. Já vou fazer o encerramento. Efésios 1, versículo 17. Toda a igreja acompanhando. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãos? O que está escrito aí? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu quê? O seu quê? O espírito de sabedoria e de revelação. Meu amado, eu me arrepio todinho de ler essas palavras. Eu sinto bem ler essas palavras. Eu recebo algo tão bom da parte do Senhor. Porque é palavras que mudam o rumo de toda a minha vida. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção, ele não tinha dúvida, ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza que para mudar a história da igreja, para que o povo fosse um povo. Imagina, irmão, se o povo da igreja primitiva tivesse a base que a gente vê por aí. Imagina se a igreja primitiva tivesse o alicerce que nós vemos por aí. Um alicerce que Deus só é contigo quando as coisas dão certo. Um alicerce que Deus só é contigo quando você vê as coisas fluindo ao seu lado. Uma igreja que foi perseguida, uma igreja que foi morta, houve Marte,
Uma igreja que teve ali seus trancos e barrancos. Uma igreja que era oprimida, uma igreja que era perseguida, mas uma igreja que perseverou. Uma igreja que perseverou, uma igreja que está viva até hoje. Uma igreja que reserva os remanescentes da fé, aqueles que verdadeiramente estão saindo da raiz principal. O que nós vemos mais no mundo é descrentes, é desigrejados. Você fui da igreja, mas por que saiu? Eu fui pastor, mas por que ele não é mais? Calma aí, você era o quê? Pastor, você era obreiro, você era membro, mas que fé é essa? A minha fé, a Bíblia diz que a fé, tudo passa, mas a nossa fé não passa, a nossa fé permanece. Aquele que crê permanece para sempre. Uma fé verdadeira é uma fé que não se acaba. Isso se enquadra em várias questões também. Pastor, eu estou me relacionando com uma pessoa. Para esse relacionamento fluir, você tem que saber quem é a pessoa que você está se relacionando, quem é a pessoa que você está permitindo se relacionar, quem é a pessoa que os princípios que ela crê, porque não adianta você achar que vai entrar e vai chegar ali e vai mudar a pessoa. Como assim vai mudar a pessoa? Onde você viu isso? Pastor, eu estou me relacionando com uma pessoa que só gosta de fazer essas coisas, e você acha que você vai ser a pessoa que vai mudar essa pessoa. Por isso que temos que ter conhecimento, meu amado. Em tudo que você vai se relacionar, você tem que conhecer. Pastor, eu quero investir nessa área. Você sabe como é que é essa área? Qual que é o começo, o meio, o fim dessa área? Pastor, eu sou evangélico, eu sou um cristão. Você sabe qual que é a raiz de um cristão? Você sabe o princípio de um cristão? Você sabe os princípios da fé de um cristão? Pastor, eu sou membro. Calma aí, não. Você sabe como é que é necessário para você ser membro? O que é preciso para você ser membro? Ou você só expressa, eu sou da igreja tal, até quando? Entrar num barco sem saber o rumo desse barco, sem saber a segurança desse barco, sem saber a pessoa que está conduzindo este barco. Quando você tem esse conhecimento do Senhor, aí você consegue entender o que houve na igreja primitiva. Você consegue entender Estevão falando, Estevão confessando a Jesus, Estevão aceitando a Jesus, Estevão está diante da morte, Estevão fala, eu vejo a glória do Pai, eu vejo o céu aberto, e o Senhor à direita do meu Senhor. Homens que viveram, homens que morreram, homens que por causa da sua fé morreram. Hoje muitas das vezes por causa de coisas pequenas, troca a sua fé por causa de migalhas. Por causa de migalhas. Hoje muitas das vezes você olha, as pessoas antigamente, elas tinham prazer de anunciar o Evangelho, ia de casa em casa passando, anunciando, falando do Evangelho, falando do amor de Cristo. Hoje muitas das vezes, meu irmão, cadê esse gás de falar do amor de Cristo? Cadê a vontade de eu falar do amor de Cristo? O que Cristo é para você? O que Cristo fez em sua vida? Porque a sua mente ela fica dividida, a sua fé fica dividida, a sua fé precisa de algo. Você fala, pastor, eu só vou poder falar de relacionamento quando o meu relacionamento estiver bem. Eu só vou poder falar de vida financeira quando eu estiver bem financeiramente. Pastor, como é que eu posso falar de cura? Pastor, eu passo por tantas questões da cura. Pastor, eu preciso, eu quero que Deus, pastor, eu quero que Deus me dê alguma coisa para eu poder ter disposição. Você precisa de quê? Você precisa que Deus te dá para que você tenha. É isso. E aqueles homens que enfrentaram tudo e a todos para que o Evangelho chegasse até mim e até você hoje? O que eles precisaram? Eles precisaram saber que enfrentavam para eles prisões, cadeias, apedrejamentos, várias questões, mas eles não pararam. E muitas das vezes eu e você param por tão pouco. Muitas das vezes eu e você param por tanta coisinha pequena. E Jesus olha para mim, olha para você e fala assim: aonde está a sua fé? É em mim mesmo? Porque eu falei que no mundo vocês teriam perseguições. Eu falei que no mundo vos odiarão vocês. Eu falei que o mundo vos odiará.
Eu falei que vocês teriam perseguição no mundo. Eu falei que no mundo, eu falei isso. Assim como perseguiram a mim, perseguiram a vós também. Mas eu falei, tem de bom ânimo, porque eu venci e vós também vencerão. Amém? Efésios 1, versículo 17. Versículo 18 agora. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Diga glória a Deus. O qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder em nós. Diga glória a Deus. O qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo entrar à sua direita nos lugares o quê? Celestiais. Você escolhe qual é a base de fé que você quer viver. Só que eu digo para você, se a sua base de fé for isso aqui, ninguém vai te barrar, não. Ninguém vai te parar. Você vê o apóstolo Paulo dentro de uma prisão, mas ele sabendo que ele vai estar ali para ser degolado, mas a fé dele está intacta. E quando ele chega diante da situação, ele fala: eu combati o bom combate, completei a carreira, o que me guarda agora é a coroa da salvação, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando você aceita a sua fé ser baseada nisso aqui, aí você começa a ver uma vida totalmente diferente. Diga glória a Deus. Amém? Para encerrar, pode ficar de pé, eu vou fazer essa última leitura, nós todos de pé. Abre no livro de Mateus 22. Mateus 22. Aleluia, Jesus. Versículo 22. Versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, verso 29. Para nós finalizar com as palavras do nosso Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. O que está escrito aí? Errais o quê? Em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus quis dizer para nós aqui? O que Jesus quis resumir tudo que nós aprendemos aqui hoje? Da onde provém o erro? De não conhecer a palavra de Deus. E nem o que mais? A Escritura e o poder de Deus. O apóstolo Paulo expressa que o Evangelho que eu trago para vós é um Evangelho através de poder e sinais. O Evangelho que eu trago para vocês é de poder e de sinais. E as Escrituras, meu irmão, é toda a palavra de Deus no seu contexto original e geral, do começo ao fim. Errais em não conhecer as Escrituras, porque eles se baseavam nessa Escritura. Eles falaram: nós somos filhos de Moisés, nós somos filhos de Abraão, nós seguimos as leis de Moisés, nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou: vocês são hipócritas. Vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Vocês não veem. É como aquele povo que estava lá no deserto, vendo o maná caindo, mas mesmo Deus falando para não guardar o maná, eles queriam guardar o maná. É o mesmo povo que viu a água sair da rocha, mas duvida. É o mesmo povo que viu o mar se abrindo, mas duvida. Onde está uma festa aqui numa questão como essa? Não tem como ter uma festa dessa. Deus vai ficar a vida toda fazendo milagre na vida da pessoa, mudando a vida da pessoa, realizando várias maravilhas na vida da pessoa, e a pessoa mesmo assim vai ficar na sua fé, sabe? Aquela fé meio fraca, aquela fé mole, aquela fé de gelatina. Enquanto a palavra do Senhor diz para nós ter a nossa fé na rocha. A nossa fé tem que estar na rocha. A nossa casa tem que estar na rocha. Que vem água, vem rio. Quando a Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam é semelhante a um homem prudente que edificou a sua fé, a sua vida na rocha. Vem rio, vem vento, quando aquela casa não caiu, porque estava edificada aonde? Na rocha.
Mas a Bíblia também fala de outro, que lê a palavra de Deus, mas não pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa, só está na areia. A primeira vez que veio enxurrada, desmoronou. Esses são um número de pessoas que estão aí fora, afastados. Pessoas que estão longe da presença de Deus. Pessoas que já não querem mais saber do prazer de orar, de ouvir a palavra de Deus, de estar em comunhão em Deus. Sabe por quê? Porque a sua fé estava na areia. A sua fé. Quando são as pessoas que falam, pastor, o que aconteceu comigo na igreja, o pastor adulterou. Quer dizer que o adultério do pastor é o suficiente para você sair da presença do Senhor. Ah, pastor, sabe por quê, pastor? É porque roubaram a igreja e eu não estou mais na presença de Deus. Mas Judas traiu Jesus, olha que essa igreja parou. Jesus não ensinou os discípulos a ter uma fé baseada na areia. Ele ensinou os discípulos a ter a fé deles baseada na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele falou: os que me amam são aqueles que guardam a minha palavra. Os que me amam são esses. Aí eu digo: eu amo a Deus. Aí ele fala, tem um louvor e vai falar: o louvor, eu te amo, Senhor, te adorarei, por toda a minha vida te adorarei. Aí vem uma situação. Aí Deus fala: cadê a adoração? Aí você fala assim: como é que eu posso te adorar com meu filho assim, com meu marido assim, com a minha vida assim? Aí Deus fala: Paulo e Silas adorou? Daniel adorou? Eu só desci no Egito quando o meu povo começou a me adorar, quando o meu povo começou a clamar a mim. Aí eu desci lá. A palavra vai dizer que o Senhor está conosco, e quando nós estivermos com Ele, quando nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Eu quero ver a mudança de Deus na minha vida. Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso ou imagino. Deus é o Deus do impossível. Só como é que está a minha fé para receber essa carga do Deus do impossível? Você acha que Deus vai me dar um dom? Deus vai me dar a bênção para minha mulher virar as costas para Ele? Por que Deus secou a Jó de bênção? Nunca vi. O diabo fala: Senhor, eu vim passeando pela terra, eu vim te passear pela terra, eu estava passeando. Deus falou: calma aí. Mas tu viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente e se desviou do mal. Como é que Jó aprendeu a retidão, a tendência? E como é que Jó sabe o que é mal? Porque Jó conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos Pecará. Enquanto nós não colocar isso em prática na nossa vida, nós vamos ficar presos em alguma coisa. A minha fé vai ser uma fé. Sabe aquela fé, aquele carro que você está acelerando e o bicho não para, não anda mais, porque já tocou, porque eu tinha que falar. Só é 40, não passa dali. E você vai explodir, o motor não passa. Você pega um carro mais potente. Aí sim, só você tocar para o já vai lá na frente. A sua fé vai ser destravada. Aleluia. A sua fé vai ser. Você tem fé de botar a mão sobre o enfermo e orar e ser curado? Glória a Deus. Aleluia. Ou você vai orar com dúvida? Porque o que duvida é semelhante ao do mar. Você tem fé que amanhã tudo muda, aquilo que você queria mudar, você crê que já mudou? Você tem fé para profetizar e o milagre acontecer? Meu marido, uma vez eu estava numa cidade, e o tempo se fechou todinho naquela cidade, para chover. E o local onde nós íamos fazer a reunião era aberto, e as cadeiras tudo posto, o som. Eu falei: meu Deus. E o povo falou: pastor, a chuva que está vindo, nós vamos ter que cancelar. Eu falei: não vai cancelar não, porque é o mesmo Deus que fez com que ficasse chovendo na época de ali, é o mesmo Deus que tem poder para parar essa chuva. Glória a Deus. Meu mar, aquela chuva saiu do local que nós estávamos e em volta começou a chover. As pessoas que chegavam na reunião tudo molhadas, chegavam do local para vencer. Como é que isso é possível? O poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. É a mesma coisa que o médico chega e fala: você não pode gerar. Ou como já aconteceu, o médico fala: a criança que está na sua barriga está morta. E o profeta ir lá e falar: isso aconteceu, está testemunhado na litoral. Botei a mão, oramos e declaramos vida. Não deixa a Cássia antes fazer a examinação de novo para mim. Quando essa mulher deu 7 dias para fazer a coletagem, ela veio na reunião nas terças, começou a vir na quinta, ela já sentia a criança mexendo na barriga. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei: mas antes de qualquer coisa vai fazer o exame. Hoje, para a glória de Deus, o nome da criança é Esther. Beijo, Esther. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é ter fé, mas uma fé sadia.
Uma fé sadia. Sabe aquela fé que os armários estão vazios, mas você crê na palavra que diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome? É a palavra. É a palavra do Senhor. É viver pela palavra. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, Ele é o Deus que vai te capacitar, é o Deus que vai te levantar, é o Deus que vai te enviar. Não para. Glória a Deus. Que fé é essa? Que Deus falou para tu ir e tu não foi. Deus mandou tu fazer e tu não faz. E você quer ver Deus? E como você pode ver Deus? Então, que Deus abençoe a todo o povo que nos assiste. Que Deus abençoe a igreja nessa manhã. Você que recebeu a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos na fé para casa. Quem vai sair daqui com essa palavra no coração? Que bênção. Eu aprendi algo com vocês aqui hoje. Porque a palavra antes de vir para vocês vem para mim. Amém, amado? Conhecer a Deus. Como é que é, pastor? Como é que é o princípio de conhecer a Deus? Qual é o princípio de conhecer a Deus? Calma aí. Não, calma, eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que ver se o que eu estou fazendo está de acordo com o que Ele me orienta. Eu tenho que orar até ouvir. Eu tenho que orar até Deus me responder. Porque eu não estou orando por Deus que não existe, eu estou orando por Deus que existe. Então Deus vai me responder. Eu estou clamando. Você lembra de Elias? A oração dele? Orando para chover? Olha lá, não tem nada. Olha de novo, segunda vez, não tem nada. Olha de novo, não tem nada. Olha de novo, não vejo nada. Até chegar na sétima. Olha lá. Eu vejo uma nuvem do tamanho de quê? Este é o sinal. Pode descer lá e fala para cá. Para aliar os carros que está descendo o joelho. Orar e orar. Fala para a pessoa que está assim. E orar. Fala para ela, fala de novo, pastor. E orar. Quando você acha que está na hora de parar, ore de novo. Aleluia. Não para de orar. Aleluia, Deus. Nós estamos dizendo a época que você deve fazer. Sabe o que é colocar Deus na parede? Não, meu irmão, não é Deus na parede, não. É você que deve colocar a cara na parede e falar para Deus quem é você. Lembra, Senhor, que eu fui fiel na tua casa. Lembra, Senhor, que eu tenho andado na tua presença. Olha, Senhor, como eu tenho vivido diante de ti. Aleluia. É você fazer o que Deus fala assim: não, eu vejo meu filho. Eu sei quem é você. Eu estou vendo que você está me obedecendo. Isso é a sua fé. Mas que fé é essa? Que Deus fala para você não fazer, você está fazendo e amanhã está aqui na igreja orando? Você não conhece, você não acredita, você não tem fé. Como assim, pastor? Quando eu vou contar a vontade de Deus, assim significa que eu não tenho fé em Deus. Porque a fé é obediência. A minha fé é o quê? Obediência. A minha fé é o quê? Obediência. Quando eu não obedeço é porque eu não creio. Amém? Eu vou orar aqui pelas pessoas que estão na live e orar pela tua vida e vamos honrar a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas em nome de Jesus. Pode glorificar o Senhor, amém, amados? Glória a Deus. Vamos honrar a Deus com todos nosso coração, de toda a nossa vida. Vamos honrar a Deus agora neste momento, apresentar a nossa vida, a nossa oferta ao Senhor, amém? Glória a Deus. A nossa vida também é uma oferta, amém, amado? Todos que apresentar a Deus nosso dízimo e as nossas ofertas. Está passando aqui no telão o número do Pix, amém? Plante uma ajuda, né? Plante uma semente e ajude essa obra em nome de Jesus, amém? Levante para o alto o seu dízimo, a tua oferta. Eu vou orar por todos vocês que nos assistem e para você que está aqui, amém? Apresente a Deus agora essa oferta, nosso aluguel que conta com a tua ajuda, o aluguel da igreja, os compromissos da igreja, que conta com a tua ajuda. Esse ministério conta com a tua ajuda em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, meu Deus, neste momento nós queremos chegar ao término deste culto, Senhor, mas queremos, antes de finalizarmos, ofertarmos, ó Pai. Quero pedir ao Senhor neste momento, ó Deus, que o Senhor venha abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida sobre este homem, sobre essa mulher que ajuda através, Senhor, de uma transferência, através da conta online, Pai, do Pix, Senhor. Abençoa todos, ó Pai. Abençoa essa pessoa que apresenta o seu envelope com oferta, ou com dízimo, ou com voto do coluna. Senhor, abençoa essa pessoa que está ajudando. Abençoa todos aqui, Pai. E abençoa essa pessoa que quer ajudar, mas não tem condição no momento. Abençoa a janela do céu, derrama bênçãos sem medida
sobre tudo, sobre todos. Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor. Derrama a tua bênção sobre os teus filhos. Abençoa a cada um da tua igreja aqui, Senhor. Derrama a tua vitória sobre o teu povo. Abençoa a igreja da Bahia, pastor Leandro, a missionária Érica, todo o ministério ali, abençoa em nome de Jesus. Senhor, leva o teu povo para casa em paz e segurança. Livre o nome sanguinário da bala perdida, da peste perniciosa, do acidente do assalto. E que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja sobre todos que creem. Diz amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Comigo com as mãos sobre a sua cabeça. Que Deus abençoe a todas as pessoas que nos assistem. Em nome de Jesus, fique na paz. Amém. Pode sair do seu lugar, põe com as mãos e você vai receber essa bênção em nome de Jesus.